Bora então começando a semana? Muito bom dia, segunda-feira, dia 11 de setembro. Bom, petróleo subiu 2% na semana passada. A inflação na Rússia subiu 5,2% contra o que tinha subido no mês anterior, 4,3%. O que eu quero dizer com isso? Por conta da Rússia e da Arábia Saudita, que vem diminuindo a produção mês a mês, como eu expliquei na semana passada, até dezembro, eles diminuíram a produção em 300 mil barris de petróleo por dia Rússia e 1 milhão de barris de petróleo por dia Arábia Saudita. A expectativa de uma diminuição da oferta do petróleo fez com que os preços voltassem para casa dos $90. Petróleo mais alto, energia mais alta, inflação mais alta no restante do mundo. Inflação ainda pressionando, taxas de juros mais altas, como eu venho falando já há mais de um ano. E não é por conta disso, porque os bancos centrais vêm injetando dinheiro na última década de maneira ostensiva e praticamente ilimitada, e uma quantidade abundante de dinheiro leva inevitavelmente a um processo de inflacionário por conta da moeda que vai perdendo valor, e me refiro a todas elas. Uma quantidade abundante de um determinado produto ou serviço faz com que os preços caiam. Das moedas, exatamente a mesma coisa. E as quantidades do M2, o agregado monetário que mostra quanto de dinheiro ainda está em circulação em cada um dos países, é extremamente mais alto do que era pré-pandemia e muito mais alto do que foi ao longo da última década, em que os bancos centrais injetaram dinheiro como se não houvesse o amanhã. A inflação chegou, não saberíamos exatamente quando, chegou de uma maneira que, através do estudo dos ciclos econômicos, muito bem determinado pela Escola Austríaca de Economia, saberíamos que essa inflação inevitavelmente nos atingiria. Quando? Não saberíamos. Foi muito mais forte por conta da forma como lidaram com a pandemia e da forma que veio uma guerra. Mas, de qualquer maneira, essa inflação ela seria inevitável e tem sido mais difícil de controlar, como a gente vem falando. Sim, muito longe dos picos que atingiu no ano passado, mas ainda muito longe da meta de 2% dos principais bancos centrais do mundo. Petróleo mais alto força também uma inflação maior e, portanto, níveis de juros estruturalmente mais altos, no meu entender, nos próximos anos, como foi na última década, quando a gente teve intervenções monetárias, intervenções fiscais de maneira quase que ilimitada. Com isso, o dólar ganha força. O DXY, que é o índice do dólar frente a uma cesta de 6 principais moedas no mundo, já está a 104 pontos. Quanto mais alta a taxa de juros nos Estados Unidos, mais o dólar se valoriza. Mais pessoas comprando o dólar para ir buscar a rentabilidade nos títulos públicos americanos, que é considerado o risco zero no mundo. Inclusive, Janet Yellen, secretária do Tesouro americano, falou no final de semana que está mais confiante no tal soft landing, que os Estados Unidos realmente não vai passar por uma recessão mais forte, e realmente não sabemos, mas olha só que interessante, ela fala que a inflação está em queda, sim está, mas ainda muito longe da meta que eles estipularam de 2%, e que é muito bom que o mercado de trabalho vem se tornando mais fraco. Também falamos aqui ostensivamente ao longo dos últimos 2 anos. O Banco Central americano vem torcendo para conseguir aumentar a taxa de desemprego, por mais estranho que isso pareça, para não pressionar a inflação. Só que todas as intervenções que eles fizeram ao longo das últimas décadas para satisfazer aqueles imaturos e aquelas necessidades de curto prazo, como se fôssemos eternas crianças, trazem consequências. As consequências econômicas chegaram e elas sempre chegam através de algo: desvalorização de moeda e inflação. E inflação acaba por prejudicar justamente aos mais pobres. E eles acabam por se eternizar nesse ciclo onde eles tentam satisfazer as necessidades de curto prazo, uma vez que precisam angariar votos, e acabam apresentando soluções que é mais do mesmo que traz ou que trouxe o problema ao longo do tempo. Tá? Inclusive, ela abre aspas, Janet Yellen falou: importante a gente ver algum nível de relaxamento no mercado de trabalho, ou seja, realmente aumentar a taxa de desemprego, que subiu para 3,8, mas ainda é muito baixa, para eles é isso que eles têm buscado. Inclusive, essa semana tem uma agenda cheia nos Estados Unidos com produção industrial, preço dos produtos exportados e importados e da inflação, que deverá ter uma alta pelo segundo mês consecutivo. Veremos ao longo da semana, mas de novo, taxa de juros nos Estados Unidos, no meu entender, e estou pronto para mostrar que eu posso estar errado, no meu entender, com os dados de hoje, terão que continuar um nível restritivo de taxa de juros
por um bom tempo ainda. Inclusive, falando em mais taxa de juros, o Banco Central Europeu tem a decisão de política monetária e deve manter a taxa de juros inalterada por lá. É ao menos essa a expectativa atual do mercado. Lembrando que eles manterão a taxa de juros no nível mais alto em 22 anos. Também por lá no Banco Central Europeu, que eles vêm injetando dinheiro ao longo da última década como se não houvesse o amanhã. Foi a única maneira encontrada pelos bancos centrais, pelos banqueiros centrais e pelos governos populistas para injetar dinheiro na economia, para, digamos, salvar os seus mandatos e não deixar uma economia entrar numa crise profunda após a crise de 2008 e 2009 nos Estados Unidos e a crise de 2011 e 2012 na Europa. E eles passaram a viver como se pudessem imprimir e injetar dinheiro na economia como um todo, como se essas consequências não chegassem. Ela chegou e a gente tem que atacar a causa, não as consequências. Mas essas são mais doloridas e tem um problema. Elas não angariam votos. Veremos como esses populistas trabalharão, tá? Pois bem, na China o que a gente viu foram alguns dados que saíram de inflação na sexta-feira, tá? Teve uma alta no mês de julho, anualizada de 0,1, quando no mês anterior tinha tido uma deflação de menos 0,3. O PPI, que é índice de inflação ao produtor no começo da cadeia produtiva, teve uma queda de 3%, quando a expectativa era no mês anterior tinha tido uma queda de 4,4%. Então, talvez essas medidas de curto prazo em que o governo chinês vem anunciando, vem dando alguma expectativa de melhoria na economia chinesa, que vem enfrentando problemas e não deverá conseguir atingir a sua meta de crescimento de 5% ao ano. Inclusive, eles anunciaram mais medidas flexibilizando as regras para que seguradoras comprem ações. Ele já vem anunciando mais medidas pró-mercado, como eu falo, Partido Comunista, centralizador. Na hora em que a crise bate, eles pedem água e pedem ajuda para o setor privado, que eles tanto demonizam ao longo do tempo. E eles vêm flexibilizando as regras de mercado. Mas claro, assim que o mercado melhorar de curto prazo, porque essas intervenções causam melhoria no curto prazo, mas consequências no médio e no longo prazo, eles demonizarão novamente o mercado privado, tá? Pois bem, no Brasil o que a gente viu foi o índice Bovespa caiu 0,58 na sexta-feira, na semana teve uma queda de 2,19%. E provavelmente o Brasil anunciará, aqui no Brasil será anunciado o reajuste do preço de gás de cozinha nas distribuidoras. E da forma como está sendo previsto, ele pode elevar o IPCA, Índice de Preço ao Consumidor Amplo, índice oficial de inflação no Brasil, em até 0,05 pontos percentuais, tá? Por que essa alta do gás? Bom, as commodities vêm subindo, como a gente já falou, e mais, em setembro tem a alta do dissídio coletivo dos trabalhadores. Esses acabam por prejudicar sempre a alta do preço. É o tal do sindicato que está nas entranhas da economia e que, infelizmente, agora os trabalhadores se verão obrigados a novamente a pagar de forma compulsória um dia de trabalho aos sindicatos que pouco ou nada representam, são entidades completamente políticas e enviesadas como um todo. Tanto é que depois que se tornou obrigatório, a arrecadação desses sindicatos caiu 99%. Isso mostra que as pessoas, de forma voluntária, não querem contribuir. E aí eles precisam obrigar e vem com alguma narrativa bonita. Esse é um método populista de fazer economia como um todo. Inclusive, a alta da gasolina, o índice da gasolina que vem subindo no mundo como um todo, e portanto a gasolina que já vem subindo aqui no Brasil, uma vez que a Petrobras sim tem que acompanhar os preços internacionais e a gente já está operando com defasagem dos preços internacionais novamente, o que eu quero dizer é que o petróleo a $90 mais ou menos tem um câmbio de R$5, como está agora, por dólar, o impacto no IPCA poderia chegar a 0,3, ou seja, a inflação subiria, o índice de inflação subiria, e aí naturalmente entra em ação o PT, segurando o preço da Petrobras, utilizando a empresa Petrobras para controlar o preço da gasolina e não impactar a inflação. E dessa forma, a narrativa pode sair mais fácil nos jornais. Só que quando você olha nas entrelinhas, a gente vê que ela é um preço manipulado e que isso estraga o caixa da empresa, como já foi feito lá no governo da Dilma. E invariavelmente isso tem um final um tanto quanto complicado. De novo, nada mais eficiente que a economia de mercado. Por isso que eu falo, brigar contra esse governo não tem muito sentido. Eles são assim. Eles sempre deixaram claro que são assim. A gente tem que brigar por ocupar espaços intelectualmente para mostrar como a economia não funciona
debaixo do guarda-chuva deles. E não é por gostar ou não gostar, é porque simplesmente não funciona. Não adianta brigarmos contra a ciência ou brigarmos contra a matemática. Seria uma imaturidade muito grande da nossa parte. Inclusive, o secretário executivo do Planejamento, Gustavo Guimarães, acabou dizendo no final de semana, textualmente, em que o governo não pode confiar apenas no aumento das receitas para atingir o déficit zero. Veja, o recado vem lá de dentro, como eu vim falando há meses. Esse arcabouço fiscal, ele é inexequível. Não tem como o Brasil controlar a sua dívida da maneira como está desenhado o arcabouço fiscal. Simples assim, é uma matemática. Em um país mais endividado, ele precisa ou imprimir mais capital, em que o Brasil tem, graças a algumas reformas que foram implantadas nos últimos anos, tem um controle disso. Então o Brasil precisa se endividar emitindo dívida pública. Um país mais endividado acaba por ter que pagar mais juros e tem uma moeda mais desvalorizada que traz mais inflação, precisa manter juros mais altos, e é o eterno ciclo vicioso determinado pelas políticas retrógradas e antigas do PT, que são as mesmas pessoas, as mesmas empresas, controlando da mesma maneira. Não tem como resultado ser diferente. Pois bem, lembrando que na semana passada o STF autorizou expropriação de terras produtivas, daquelas terras que não cumprem a função social. O que é função social? Eles determinam, pouco importa, terras produtivas. Portanto, isso traz insegurança jurídica, insegurança institucional, insegurança econômica. Ainda mais lembrando que Dias Toffoli, um dos ministros, acabou por anular as provas de um processo que devolveram mais de 6 bilhões de reais para os cofres públicos. Pois bem, as pessoas assumiram que foram corrompidas, devolveram 6 bilhões, mas um único ministro resolve dizer, olha, as provas estão anuladas. E aí a gente vê massas de manobras, pessoas falando, a justiça anulou. Foi uma pessoa que tem uma relação histórica com o Lula que anulou essas provas. Ninguém devolve 6 bilhões a troco de nada. Vale qualquer tipo de reflexão, mas o ponto aqui não é falar sobre política, é falar sobre as consequências da instabilidade jurídica e econômica que isso acarreta num país que acaba por trazer uma menor atratividade de investimentos. Falando um pouquinho do nosso vizinho para fechar as portas, para fechar aqui o dia de hoje, a Argentina foi condenada a pagar 16 bilhões de dólares pela nacionalização forçada da YPF, que era a maior empresa de petróleo da Argentina. Isso aí foi uma condenação numa corte nos Estados Unidos. Só para relembrar, em 2012, Cristina Kirchner, então presidente e hoje vice-presidente, ela nacionalizou a YPF e a Repsol espanhola era majoritária com 51%. Agora, essa empresa ela foi privatizada nos anos 90, tá? Isso pode complicar ainda mais a situação argentina para ter acesso ao mercado de dívidas globais. Tá? Lembrando que depois dessa notícia a YPF acabou subindo 28% e está no maior nível as ações desde agosto de 2019. Basicamente na sentença foi dito que, abre aspas, Cristina não conseguiu compensar de forma justa quando assumiu o controle da YPF em 2012. Uma nacionalização forçada, onde ela acabou por expropriar um capital privado, e isso é a lógica de um governo nacionalista, populista, em que, de novo, tem um amparo do governo petista. Vamos lembrar que plantas da Petrobras foram nacionalizadas na Bolívia também, há alguns anos atrás, que também era um amigo no Evo Morales, o presidente da Bolívia, que também tinha o apoio dos governos petistas locais. De novo, isso aqui tem consequências horríveis econômicas. Veja a Argentina, que será condenada agora, ou foi condenada a pagar 16 bilhões de dólares. Lembrando que eles não têm um dólar em caixa. Eles estão com as suas reservas líquidas de dólar negativas em mais de 1 bilhão. Tá bom? A Argentina que passa agora por uma eleição em outubro e esperemos que Javier Milei chegue com um programa econômico e consiga vencer através de finalizar com os processos populistas de impressão de capital que levaram ao longo das últimas décadas a Argentina a uma inflação hoje de mais de 115%. Uma ótima semana para todo mundo.